Mais um vídeo aqui pro canal. Eu queria fazer um agradecimento, iniciar o vídeo agradecendo. Nós chegamos aos... Eu tinha uma meta, né, de atingir 1.200 inscritos, eu atingi a meta, depois eu estipulei outra meta de 1.220, eu bati essa meta. E a nossa próxima meta agora são 1.250 inscritos aqui no canal. Então eu peço você carinhosamente que, se possível, dê o seu like, que você comente, que quanto mais likes a gente recebe, mais comentários a gente recebe, melhora o ranqueamento do vídeo, né? Ele começa a ser exibido mais vezes. Bom, obviamente que eu, na qualidade de professor e de ex-estudante universitário, o meu vídeo hoje vai ser sobre o que está rolando no Brasil, as manifestações Brasil afora sobre o corte de gastos na educação. Obviamente que eu não vou fazer aqui, digamos assim, uma posição radicalmente contrária ou favorável aos cortes, mas é tentar elucidar, pelo menos para aquelas poucas pessoas que me seguem, como é que funciona esta questão. Um Estado, um governante, quando ele assume um Estado, basicamente ele tem duas metas a perseguir. Uma é gerar riqueza e, ao mesmo tempo, gerar bem-estar para a população, que alguns chamam de justiça social ou simplesmente bem-estar social. É preciso entender que, nesse aspecto, riqueza é diferente de dinheiro. A riqueza, ela é a longo prazo, tá? Eu estou falando que, na verdade, o dinheiro é uma convenção, né? Que te permite, obviamente, comprar, adquirir coisas, né? Mas, obviamente, que para gerar dinheiro é necessário que haja riqueza, porque se o problema fosse dinheiro, a gente podia fazer o que está rolando lá na Venezuela. A gente começa, ou na Alemanha, né, da República de Weimar, anterior a Hitler, a gente começa simplesmente a imprimir dinheiro, a gente monta mega impressoras de dinheiro, e aí o problema do dinheiro estaria resolvido. Obviamente que não está, porque quanto mais moeda em circulação, você teria maior inflação, né? Então a riqueza é a longo prazo, né? E o bem-estar social, ele é emergencial, ele é inclusive assistencialista, sim. Tipo, as pessoas precisam comer hoje, as pessoas precisam ter educação hoje, as pessoas precisam ser atendidas pelo hospital hoje, não dá para esperar. Então, obviamente, você tem aqueles gastos, né, que entram na conta do governo diariamente, é o custeio do Estado. E aí é o seguinte, a polêmica, né, que está rolando foi que o nosso ministro da Educação, ele anunciou um corte generalizado de 30% no orçamento das universidades federais. Existe uma distorção muito grande em relação a essa situação pelo seguinte, quando você liga lá, por exemplo, no Jornal Nacional, né, eles sempre têm uma arte, assim, quando eles vão falar de corrupção, de desvio de dinheiro, eles colocam assim uma boca de manilha de esgoto, né? E ali junto daquele esgoto saindo notas, moedas, etc. Tipo, parece que o dinheiro está indo para o ralo. E não é bem assim. Quando o ministro da Educação, por exemplo, fala que ele gasta não sei quantos mil reais, eu não sei o número certo agora, por ano com aluno, a população ela tem que entender que você não está pegando esse dinheiro e dando na mão do estudante e ele vai beber ou fumar maconha com esse dinheiro. Na verdade, esse orçamento ele alimenta toda uma cadeia produtiva, toda uma cadeia de serviço. Se considerar que na nossa cidade, que tem uma universidade federal, e eu falo sem exagero que 80% da economia da cidade deve girar em torno da UFV, um corte de 30 milhões nesse orçamento é um corte gigantesco. O que você tem que entender é o seguinte, esse dinheiro vai parar na mão de alguém. Ele vai parar na mão do empreiteiro, ele vai parar na mão do comerciante, ele vai parar na mão do professor
que vai passar no açougue e vai comprar carne para ele comer no almoço. Ele vai ser utilizado pelo estudante que vai imprimir o seu trabalho para ser apresentado num seminário. Ele vai gerar a economia, os aluguéis como um todo. Então assim, esse dinheiro vai parar nas mãos de alguém. E obviamente que isso tem duas situações, porque no momento que você faz com que a economia da cidade circule, você tem, além do aquecimento da economia, você tem um outro ganho, que é um ganho em conhecimento, que vai gerar novos profissionais gabaritados, preparados para as mais diversas áreas, né? E isso gera a riqueza, que vai ser implementada no futuro. A riqueza não é agora, a riqueza é no futuro. O agora é o estado de bem-estar social, é a justiça social. Como eu falei, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam vestir, as pessoas precisam ter saúde. Então, na verdade, a palavra gasto com educação, ela não é uma expressão boa. Na verdade, você está falando de investimento, né? Porque, como eu falei, esse investimento, ele alimenta toda uma cadeia produtiva, né? Como eu falei, esse dinheiro ele vai ser pulverizado nas mãos de várias pessoas. Obviamente, o que se tem que ser discutido, principalmente em momentos de crise, é como você vai otimizar o gasto ou o investimento desse dinheiro, mas não é cortando, porque aí tem um outro problema, porque se você corta o investimento, o que acontece? Você deixa de gerar a riqueza que está no futuro, você prejudica o estado social, de bem-estar social, ou seja, você não alimenta, você não cuida das pessoas e você também não trabalha a questão do futuro. É por isso que quando se fala que um erro na educação mata o futuro, é verdade. Então assim, os governos deveriam exatamente nesse momento de crise, tentar investir mais nesses serviços públicos. O mesmo vale para a saúde, por exemplo, né? O dinheiro, a verba do governo vai parar nas mãos do médico, né? Que atende os plantões, do enfermeiro, da indústria farmacêutica, daquela indústria de equipamentos médicos e hospitalares. Vai parar nas mãos do camarada que vai juntar uma grana a partir do seu salário para comprar um carro novo, para fazer uma viagem, para fazer a sua compra de mês e etc. Então, na verdade, quando você corta esses gastos, esses investimentos, né? Você não está prejudicando apenas um setor da economia, você tá prejudicando toda a cadeia produtiva. E aí sim, nós podemos com certeza pensar numa forma de otimizar esse dinheiro. O grande problema, e isso aí é um problema sério no Brasil, que inclusive o ministro Paulo Guedes tem essa preocupação, que é com a questão da dívida pública. A dívida pública no Brasil ela cresce muito, ela é muito grande. E aí o que acontece? Eles entendem que você precisa cortar gastos para você pagar os juros da dívida, que tem um impacto muito pequeno no PIB, por exemplo. E aí o que acontece? No momento que o governo paga, obviamente ele gera uma outra capacidade de endividamento. Então, por exemplo, uma coisa que se fala muito hoje com uma possível uma possível forma de investimento, é exatamente comprar a dívida pública, emitir títulos da dívida pública. O governo emite dívida, ele se endivida. Obviamente que aquele camarada que compra esses títulos, ele recebe juros do governo, e aí, como eu falei, geralmente esse juro que ele recebe não é para investir na atividade produtiva, é para comprar mais títulos da dívida. Então a dívida sobe e a economia não é aquecida. Então o dinheiro sai digamos assim, do cidadão comum, do correntista, vai para a dívida pública, o governo paga a dívida pública através dos juros e volta para a dívida pública.
Então fica girando, a economia fica girando em ciclos e de fato a coisa não flui, a economia não anda. É uma equação difícil, de fato, que todos os governos têm as suas preocupações em relação a isso. Mas assim, não vejo e não defendo que você cortar os gastos gera prejuízo. É óbvio, tem que saber racionalizar os gastos, porque em determinado momento, de fato, o recurso pode acabar. Mas ainda assim, eu defendo pelo seguinte, mesmo que esse modelo talvez não dê certo, isso é uma questão polêmica. Pode acontecer, por exemplo, eu fui prender o cachorro. A cachorra pica. Então assim, é uma equação que de fato não é fácil, mas quando você gera investimento nesses serviços públicos, né, tudo bem que lá na frente o modelo pode vir a falhar, mas pelo menos você produziu, né? Você gerou emprego, você aqueceu a economia, você aqueceu o comércio e etc. E aí, obviamente, que você tem que pensar em novas formas, de novo, de você otimizar, de como investir corretamente o dinheiro, de investir corretamente o recurso e não simplesmente cortar. Então, governar é isso. Governar é fazer escolhas. O que a gente quer fazer de fato? A gente tem que gerar bem-estar social e tem que gerar riqueza. Bem-estar social a longo prazo, riqueza a longo prazo. E aí, todos os países do mundo aí que investiram, que hoje são ricos, e aí quando eu falo ricos, não precisa ser no tamanho total da economia, do PIB, não precisa estar entre as 3, 4 maiores economias do mundo, mas que são países assim sustentáveis economicamente, investir exatamente nessa questão da riqueza, né? Na questão da educação como fator de geração de riqueza, porque você vai formar um profissional que vai estar no mercado de trabalho, ganhando, produzindo, vendendo, não só mercadoria, mas também inteligência, conhecimento, que gera prosperidade. Então, cuidado ao utilizar a expressão, a palavra gastar ou investir. Eu acredito que investir é a forma mais correta, mais coerente. Muito obrigado, até mais.